Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita, sou supervisora de vendas e estou aqui na nossa terceira aula de como se tornar um corretor. E hoje nós vamos falar sobre o contrato PME, que é Pequenas Médias Empresas. É importante você entender a particularidade do PME. Hoje ele é muito bem comercializado por conta até mesmo do MEI, né, que é o microempresário individual, e os diferenciais dele. No vídeo anterior nós falamos sobre contrato pessoa física e contrato por adesão. Lembrando que o contrato pessoa física, quem regulamenta o reajuste anual dele é a ANS, então ela quem delimita aí qual que vai ser o percentual no ano corrente, e o plano por adesão ele tem um reajuste por índice de sinistralidade. Bom, o plano PME, só falando uma coisinha aqui com vocês também, que o plano pessoa física, o cliente pode cancelar a qualquer momento e também ele pode ser cancelado automaticamente pela operadora após 60 dias de inadimplência. O plano por adesão, ele também pode ser cancelado a qualquer momento pelo cliente, porém, a inadimplência é apenas de 30 dias, tá? 30 dias de inadimplência ele já é automaticamente cancelado, tá bom? Bom, o PME, ele é o plano plano de saúde e assistência médica que você faz para quem tem um CNPJ aberto, uma inscrição num CNPJ. Ele pode ser utilizado para empresários que querem fazer para os funcionários da empresa, e a gente tem também muito plano empresarial aí para família, um familiar, vamos dizer assim, com CNPJ. Tá? O que acontece? Nós temos alguns tipos de CNPJ e diferencia, você precisa entender essa diferença, porque ele diferencia também na contratação, em questão de regras de redução de carência, em questão de regras de tempo para começar a fazer o plano, né? Hoje a gente tem o MEI, que é o microempresário individual. Esse microempresário individual, ele precisa ter no mínimo 6 meses de abertura para poder adquirir o plano e fazer o plano de saúde, tá? Então ele precisa aí ter no mínimo 6 meses de abertura do CNPJ para poder fazer o plano, tá? Geralmente esse plano ele é feito para família, mas ele pode sim colocar até um funcionário, porque é o que o MEI permite, que tenha somente até um funcionário. E ele pode colocar também os familiares. A questão de familiares, de dependentes, vai depender de cada operadora. Algumas operadoras aceitam agregados, consanguíneos, aceita primos, irmãos, sobrinhos, outras não. Então vai entrar numa particularidade maior, que a gente precisa fazer outro vídeo para falar sobre isso, tá? Nós temos também o plano, o CNPJ AIRELI, né? Nós temos aí também o empresário individual, que não é o MEI, é outro empresário individual, que é aquele que tem um requerimento de empresário. E temos também a limitada. A limitada, ela tem sócios. Então, quando o plano for, o CNPJ do cliente tiver mais de uma pessoa, ela é uma sociedade limitada. Tem outras categorias também, mas que a gente vai entrar em outro sentido, que já não vem ao caso aqui agora. Mas a gente também pode, conforme as dúvidas que vocês forem colocando nos comentários, a gente pode se aprofundando em cada um também, se for a necessidade de vocês, tá? Mas o que é importante vocês entenderem é que o plano PME, nas operadoras, você precisa ter no mínimo 2 pessoas, tá? E na seguradora, você precisa ter no mínimo 3 pessoas para adquirir o plano. Então, aí ele vai fazer a composição dele, pode ser cônjuge, filho, pode ser os 2 sócios e um funcionário. Vai depender da composição realmente. Então, quando você for ofertar para o cliente, você precisa entender qual que é a composição que vai entrar no plano, porque ele precisa ter no mínimo 2 vidas se for operadora, e porque ele precisa ter no mínimo 3 vidas se for seguradora, tá? Alguns exemplos aí de seguradoras é a Bradesco, Sul América, Porto Seguro, Seguros Unimed, e alguns exemplos de operadora, para que vocês possam aí ter em mente, a Mil, Intermédica, a CNU, que é a Central Nacional das Unimedes. São planos aí que, como operadora, aceita no mínimo 2 pessoas,
e as seguradoras, como o segurador aceita no mínimo 3 pessoas, tá bom? Documentação. É necessário você enviar os documentos de todos os funcionários e você sempre vai precisar comprovar o vínculo daquele funcionário com a empresa ou até mesmo o vínculo do beneficiário com o dono da empresa, tá? Thalita, o dono da empresa não quer entrar. Se essa empresa não for MEI, não tem problema. Você pode colocar apenas os funcionários. E aí também precisa comprovar o vínculo do empresário, do funcionário com o CNPJ. Então ele vai mandar lá para você, a depender da operadora, vou dar alguns exemplos de documentos, tá? Você vai precisar lá de relação do FGTS com a quitação, você vai precisar do CAGED, dependendo muito da operadora, você vai precisar dessas informações e também tem ficha de registro, prestador, a ficha de prestador, estagiário, contratos de estagiário e por aí vai. O diferencial, quando você vai fazer a venda, é importante você perguntar se esse cliente tem CNPJ? Sim, é muito importante. Por quê? Às vezes ele vai encontrar um plano que ele faria por adesão ou por pessoa física no PME bem mais barato e a carência também é menor. Por quê? Por que ele tem esse diferencial? Porque diferente do OPF e do adesão, que eu falei para vocês que pode ser cancelado a qualquer momento, o PME ele tem uma fidelidade que é de 1 ano. Então ele precisa ficar 12 meses no plano para poder cancelar. Senão ele paga multa se ele cancelar antes de 1 ano. A depender também da companhia, gente, porque tem companhia que são 24 meses. Então essa informação a gente tem toda no nosso portal, porque entra em particularidade de operador. Eu estou dando uma visão geral para vocês e a particularidade de cada uma, você precisa entrar mesmo no nosso sistema, que eu vou explicar em um próximo vídeo como que você vai fazer para ter acesso a esse sistema. E nesse sistema ele vai vir informando, olha, a operadora A, ela é 12 meses de fidelidade, a operadora B é 24 meses de fidelidade. E aí você precisa saber essa informação também para você poder falar com o cliente na hora da contratação e para que ele fique ciente e entenda o que ele está contratando, tá? Cancelamento depois de 1 ano, né? Expliquei isso para vocês. Reajuste. Também é como o adesão, é por índice de sinistralidade, tá? Eles pegam ali a massa de beneficiários ou até mesmo eles fazem, depende da operadora também, que eles fazem por cesta, por contratos que foram celebrados naquele mês e faz um cálculo e aplica o reajuste a depender daquela sinistralidade, de quanto teve de utilização, tá bom? Então é basicamente isso. Ofereçam o plano PME porque ele é bem vantajoso para o cliente também. Além da carência que ele é menor, os valores também costumam ser bem menores e é bem interessante você trabalhar nesse sentido. Talvez se você fechar agora para o cliente, ele não tiver o CNPJ, mas tem interesse em ter o CNPJ, aí você explica para ele que ele pode, né, abrir o CNPJ, mas também somente daqui 6 meses. Porque às vezes o cliente ele já trabalha com alguma coisa, tem algum comércio, mas só não tem um CNPJ ou já faz alguma atividade em casa, vende alguma coisa e tem interesse de ter um CNPJ, então é interessante, faz o saúde para ele, pessoa física ou adesão e explica para ele que ele precisa guardar esses 6 meses, que ele abre o CNPJ e vai guardando. Quando fizer os 6 meses, vocês fazem uma nova adesão, troca de plano e por aí vai, tá bom? Esse é mais um vídeo para vocês. Nós estamos falando hoje sobre PME. Foi um prazer estar com vocês nessa videoaula. Curtem, comentem, inscrevam-se no canal, compartilhem para que mais pessoas venham a saber também dessas informações. E é isso, uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite. Fiquem com Deus.